Acredito que a vida profissional que desejamos é uma construção que depende de 3 pilares críticos: autoconhecimento, literacia de carreira e mindset. Esta é a temporada 3 do podcast Quero, Posso e Mudo, conduzido por mim, Alexandra Quadros, e por Lourdes Monteiro, na qual abordaremos estes 3 pilares e muito mais. Siga este podcast para ser avisado de cada novo episódio e deixe-se inspirar. Siga-nos nas redes sociais para interagir connosco. Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Quero, Posso e Mudo desta temporada. Este episódio coincide com o final do ano, ou seja, com aquela altura em que se começa a pensar o que é que vamos querer para o ano que vem, ou seja, com o fecho de um ciclo e o início do novo ciclo. Por isso, o tema de hoje é precisamente o fecho de ciclo e os reinícios. Olá, Lourdes! Olá, Alexandra! E desta vez estamos aqui live, não é? Live! Primeiro Live. episódio live! É Isto verdade. é um espetáculo. Fecharmos com chave de ouro, como se costuma dizer. É não verdade, é verdade, é verdade. E é mesmo ótimo para fecharmos de um ciclo, não é? E prepararmos o reinício de outro ciclo. E eu escolhi este tema hoje para o nosso último episódio desta temporada por motivos muito especiais, que os nossos ouvintes também vão perceber quais são daqui a pouco. E de facto, antes de mais, agora, olhos nos olhos, quero assumir que de todo o trabalho que eu faço no projeto Career Design, preparar este podcast e gravá-lo contigo e com os convidados é o momento alto dos meus meses. Tu és uma querida. É o que Olha, eu mais gosto de fazer. portanto, não sei se perceberam, senhores clientes, pacientes da Lourdes. Não querendo, obviamente, desvalorizar os outros momentos, Não, mas não. este momento para mim é assim o auge, porque é preciso estudar, é preciso pensar, É é preciso verdade. criar. É divertido Sim, e muito importante, porque leva mensagens de esperança a quem nos ouve. sim. E isso é a coisa mais importante que pode haver, nada mais nobre do que isso, levar esperança às pessoas. E não controlamos tudo, não é, Lourdes? Eu acho Não. que aqui também percebemos uma lição muito grande da vida, que É. é, por muito preparadas que nós estejamos para os episódios e que E os estamos, não é? preparamos, não é? Temos aqui os guiões para Temos não os nossos fugir. guiões, Sim. mas a verdade é que acontece sempre alguma coisa alguma coisa ou algumas coisas nos episódios É orgânico. que é muito orgânico. É É mesmo orgânico. isso. É mesmo É isso. orgânico. Então, hoje vamos olhar em retrospectiva para toda esta temporada. Esta temporada foi muito especial. E o tema surge precisamente desse exercício. Quando olho em retrospectiva para tudo o que aconteceu, apercebo-me que muitos dos episódios têm aquele fio condutor de fecho de ciclo e reinício de novos ciclos. E por isso mesmo faz sentido trazer o tema. Estamos nesta altura do ano, estamos a fechar o ano, vamos preparar-nos para o ano que aí vem. Eu também fiz anos há poucos dias e, portanto, também fechei um ciclo, estou a É começar verdade, outro. é verdade. E vamos olhar para esta temporada com esta lente, fecho de ciclo e reinício de outros. É Vamos mesmo. tirar aprendizagens. É agora. mesmo. Então, a proposta da Lourdes é recordarmos alguns desses episódios e fazer aqui uma espécie de uma reflexão sobre as aprendizagens que cada uma de nós teve com esses episódios. E vamos dos mais recentes para os mais antigos da temporada, também para vos ajudar a tirarem aqui umas notas se vos interessar. E vamos começar pelo episódio 17 com a Ana Rita Coelho sobre mudar de país e de carreira. Este episódio foi um episódio... Sabes que eu estive a reouvir, voltei a ouvir estes episódios que nós vamos falar e haveria muita coisa para dizer sobre a Rita, e tu vais falar de outras certamente, mas o que me saiu logo, o que sobressaiu para mim na altura e agora também é, geralmente, nós não temos segurança profissional e então muitas vezes sacrificamos a família porque não temos essa segurança. Ou seja, a família vai por arrasto para uma situação que às vezes é mais dura. E neste caso foi exatamente ao contrário. Totalmente. Ou seja, ela tinha segurança, estabilidade, estava num emprego que ela tinha querido estar, onde ela tinha querido estar, numa situação muito, muito interessante, mas ela escolhe a família para fazer essa mudança. E mais importante também ela não escolhe a família para passar de cavalo para burro. Não. Ou seja, ela diz, eu quero estar mais tempo com os meus, quero ter mais oportunidade,
mas não quero descer Não a quero minha regredir fasquia. na Não carreira. quero regredir na carreira. E este episódio foi escolhido, não é por acaso, é exatamente por isto. Aquilo que a Ana Rita conseguiu fazer eu posso dizer que é raro, não é? Uhum. Porque são muitas centenas de Sim. pessoas acompanhadas. Sim. E o que a maior parte das pessoas faz, a maneira como pensa quando pondera uma mudança de carreira, a primeira coisa que está à frente é como é que eu pago as contas, como é que eu asseguro Exatamente. a segurança financeira da minha família. Claro que isto é pensar família, mas na verdade a questão financeira é a prioridade. Também era, no caso dela, importante. Claro Só que era. que o que motivou a mudança foi precisamente ela estar no auge da carreira, mas a qualidade de experiência em família não ser a que ela desejava. E então, com essa visão no centro, ela quis regressar a Portugal, no momento em que as crianças ainda são pequenas e, portanto, é relativamente tranquila a adaptação. Uhum. Quis colocar a experiência da família no centro e reajustar a carreira à volta disso. Exatamente. Então, para mim, a Ana Rita representa um dos exemplos maiores de coragem que nós tivemos neste podcast, porque ela fez escolhas que muita gente é capaz de fazer. Sim. E só alguém muito consciente e que já trabalhou muito em si é que consegue chegar a este tipo de decisão. E não fica por aqui. Ela vem de um setor tipicamente masculino, reintegra o mercado português vindo da África, de uma carreira de 14 anos em África, Uhum. que aos olhos do mercado português não é sempre assim Sim, muito bem visto, é exatamente. desvalorizado, Sim, não é? sim, E ela contraria isso tudo, sim. com o seu grau de empoderamento, de autoconfiança, de selecionar com quem é que partilha e com quem é que não partilha, também se soube blindar Sim, ela falou disso. às Sim, influências, sim. e reintegra num setor tipicamente masculino, sendo uma das poucas mulheres na posição de liderança, e portanto agora está a viver aquilo que ela se propôs. Continua, ela não regrediu na carreira, Não, nem por foi um sombras. salto de progresso na Exato. carreira, e tem a família no centro. E ela falava-nos que agora já pode levar os miúdos à escola e as experiências Exatamente. que ela tem com as suas crianças. E isto é muito interessante, porque a maior parte das pessoas, quando pensa assim, eu vou pôr a família no centro, o que é que pensa imediatamente? Vou Eu não me abdicar. importo de ganhar menos Pois. ou de fazer algo mais simples na carreira. Sim. E é a prova provada que não tem que ser assim. Completamente. E, portanto, a nossa atitude condiciona o resultado. Sim, sem Portanto, dúvida. este episódio ele tem que ser referido porque merece muito esse... É verdade, é essa... verdade. Vale muito a pena ouvir, até porque a serenidade com que ela conta os passos todos e até a parte mais, a altura mais turbulenta, porque isto não há mudança sem dor. Não. Mas e como tu dizes, ela não regrediu, pelo contrário, ela progrediu na carreira dela. Exatamente. Okay? E claro que houve ali muitos sobressaltos, não é? Muitos solavancos, só que ela fez uma coisa incrível, que foi ela manteve-se fiel aos seus valores e a acreditar que a Rita que ela se tinha tornado era capaz de levar esta visão para a frente. E isto mostra a líder que ela é. Completamente. Portanto, saber liderar carreira é um exercício de liderança pessoal e, portanto, a Ana Rita é um exemplo e eu admiro imenso o processo dela e admiro imenso a pessoa e eu recomendo a toda a gente que ouça este episódio porque é absolutamente inspirador. Sim, este é verdadeiramente inspirador. Também quero recordar outro. Sim. O episódio 16, o anterior. Exato. Da Vanessa Lourenço, que também é muito inspirador por motivos diferentes e que passou aqui de uma história, de uma vivência mais em sobrevivência para assumir a liderança da sua carreira. E, portanto, isto também mostra, o exemplo da Vanessa, mostra que nós podemos estar muito reativos e desempoderados e de repente conseguirmos apropriar. Dar a volta, não é? Dar a volta. E houve aqui muitos altos e baixos e esse episódio fala muito disso. E aquilo que eu gostava de trazer à consciência de quem nos ouve tem a ver com o fecho de ciclo que a Vanessa foi capaz de fazer, porque foi particularmente difícil neste caso. Porquê? Porque ela cresceu enquanto profissional com uma organização que ajudou a crescer e isso fez com que ela associasse a sua identidade à da organização. Exato. Portanto, isto gera aquele pensamento do género: se eu saio desta organização, eu não sou ninguém. E é engraçado que já ouvimos outras pessoas nos nossos convidados dizerem coisas deste tipo. Sim, no episódio anterior com a Carla Rocha, ela falou disso, não é? Tal e qual. E, portanto, isto é um pensamento muito comum, que é: eu só sou válida neste contexto. Fora deste contexto eu já não tenho validade.
Pois. E da minha experiência, muitas vezes é ao contrário. Hum. Nós temos ainda mais validade fora daquele contexto, porque, e não sabemos disso, e eu costumo dizer isto muito aos meus clientes, que é, nós só conseguimos perceber o quão crescemos quando estamos expostos aos outros. E quando percebemos que perante novas situações somos capazes de lidar com aquilo. Então surpreendemos-nos com isso e surpreendemos com a reação que os outros têm a nós. E quando nós estamos numa bolha, quando estamos numa organização há muito tempo, nós muitas vezes perdemos esta percepção, esta Claro, essa capacidade. perspectiva, não é? É. Pois. E com ela foi o que aconteceu. E o que nós fizemos foi um exercício que não é raro eu propor, que é um ritual de luto. Uhum. E o que é um ritual de luto? É uma carta. Uma carta de gratidão. Em que se agradece tudo que aquela organização nos ajudou a construir, nos ajudou a desenvolver, e se identifica tudo aquilo que aquela relação já não responde e que nos ajuda a fechar o ciclo. Sim. Para ficarmos com um espaço mental e emocional disponível para novas relações na nossa vida. Sim. Então foi um ritual muito impactante e foi só a partir daí que ela conseguiu fechar o ciclo e seguir em frente. E que se alguém que está aí desse lado estiver a passar por isso, eu recomendo que faça também. É porque é um novo reconhecimento de nós próprios, não é? Aquelas coisas que nós falamos muitas vezes que as pessoas às vezes não têm noção, e também falámos disso com a Carla Rocha, que é, parece que o que fizeste para trás não tem valor nenhum. E quando tu escreves uma carta de gratidão, estás a reconhecer e a reconhecer-te. Sim, não é? estás a reconhecer a importância que esta relação teve na tua vida, ao mesmo tempo também estás a reconhecer o quão progrediste, não é? E ao mesmo tempo estás a trabalhar a confiança para encarar o futuro, porque é sempre assustador quando ela é desconhecida. Claro. E não há volta a dar, claro. por muito que a gente evolua. Exatamente. Ainda temos dificuldade em lidar com aquilo que nos é desconhecido. É também um episódio que eu recomendo vivamente que seja ouvido. E são duas mulheres incríveis, não é? Sim, tanto sim. um como o outro. E tu já disseste tudo, a parte mais importante. Eu só gostava de destacar aqui uma coisa no episódio que eu achei muita piada, e falámos sobre isto antes de gravar o episódio. Eu adorei a história da Vanessa, quando ela dizia que não vinha para Lisboa porque achava que era uma cidade demasiado grande, e depois, por se candidatar a um determinado programa, sem saber o que ia, não é? Sem saber o que ia, vai parar a São Francisco. Quer dizer, exatamente. Lisboa é uma formiga ao pé de São Francisco. Mas eu gosto muito desta lição, porque são muitas vezes aquelas chapadas que a vida nos dá para nos acordar e dizer: tu tens capacidade para estar num sítio muito maior do que Coimbra, e este sítio é muito mais metafórico do que só o sítio em si. E é muito bonita esta história. Sabes que nós todos somos pessoas, somos seres grandes, não é? Nós é que nos fazemos pequenos. Exatamente, é verdade. E a Vanessa também pôs esse dedo na ferida, não é? De maneira como muitas vezes nós pensamos sobre nós próprios, colocamos-nos aquém daquilo que realmente somos. E depois, quando a vida nos desafia, a gente descobre que, caramba, afinal sou capaz de lidar com isto. Exatamente. Isso é fantástico. Olha, mas há aqui outro episódio que eu também gostei muito, que é o episódio 14, em que tu partilhaste a tua história de quase burnout, em que te viste este ano. É verdade. E eu achei acho este episódio muito importante, porque, e tu já vais falar disso, mas eu gostava de dizer que das coisas mais importantes deste episódio é nós percebermos que o stress é algo que acontece a todos e a todas. Não escolhe credo nem raça. Mesmo quando nós estamos a fazer, que é a grande mensagem deste episódio, aquilo de que gostamos e que queremos. Às vezes ainda é mais fácil entrarmos aí. Exatamente. Ou seja, o stress e burnout não acontecem só com situações negativas, acontecem muitas vezes com situações tremendamente positivas, que foi o que te aconteceu a ti. Aconteceu. Tive um ano fantástico, não é? Tudo o que eu queria aconteceu, não é? Mudei de escritório, mudei de casa, o projeto cresceu, quer dizer, tudo o que eu queria aconteceu. Agora foi exigente, não é? Claro. E foi muito interessante, porque a verdade é esta, o stress vai aparecendo e nós entramos naquela lógica, sobretudo quando é coisas que nós gostamos muito e queremos muito. É só mais este e-mail, é só mais esta chamada, é só mais este fim de semana, é só mais esta semana. E de repente
deixei de ter férias, deixei de ter fim de Claro, semana claro. e comecei a ter uma vida completamente centrada em trabalho, sim, com muita coisa a acontecer, mas depois, quando dei por mim, caramba, estava a sentir um vazio imenso. Então, mas eu estou a atingir tudo o que eu quero e sinto este vazio. Qualquer coisa se Pois, passa. pois. E biologicamente ali com sinais, não é? E foi muito interessante porque pela primeira vez em muitos anos eu nem sequer estava a conseguir entrar de férias de verão com Uhum. tanta coisa que tinha para Pois. fechar. E o corpo disse assim, minha amiga, já chega. Sim, não é? claro. E deitou-me ao tapete. E, Claro. portanto, bendita intoxicação que eu apanhei, que me obrigou a parar, e com essa paragem eu, espera, para lá isto tudo. Pois. Estás a entrar nesta espiral, para tudo. O nosso amigo António Damasio explica, não é? Sim. Explica muito disto. E, portanto, o que aconteceu foi, eu aí parei totalmente e apercebi-me que estava a entrar nesta espiral. E vai daí, quando eu regresso, e foi quando gravámos o episódio, eu tomo uma decisão, que é, não, isto não vai acontecer outra vez. Pois. Vou tomar medidas para isto não acontecer. E na altura decidi lançar um serviço novo, que era um desafio aos profissionais, durante 30 dias, trabalharmos os pilares de equilíbrio. E é verdade que foi um programa que eu adorei fazer e que serviu muita gente que o fez, mas foi sobretudo para me ajudar a assumir um compromisso comigo própria, com testemunhas, que é mesmo assim, Exato. porque eu funciono bem assim, e a Claro, maior parte de nós funciona claro, bem assim, que é claro. quando assumo compromissos com outros, cumpres. Então, todos os dias, de manhã cedo, a minha primeira tarefa era lançar o desafio. Mas era assumir o compromisso comigo que eu ia cumprir aquele Pois. desafio. E cumpri. E foi extraordinário. Portanto, não só eu cumpri, como os profissionais que fizeram o desafio comigo cumpriram. E eu continuo a cumprir diariamente esse desafio e a assegurar que os pilares de bem-estar estão lá, não é? Mas Coisas tão devias voltar a simples. fazer isto outra vez? E vou fazer. Vai? Fazer. E já agora, para quem quiser fazer, vamos pôr nas notas do episódio informação para se colocarem na Boa, lista de espera, para boa. quem quiser fazer Muito também. bem, muito bem. E, portanto, este foi importante. Não é muito fácil para mim falar destas coisas, não é? Das minhas vulnerabilidades, porque eu sou uma miúda um bocado recatada, gosto de viver as minhas dores sozinha, mas resolvi fazê-lo e o programa veio-me mostrar a quantidade de gente que sente exatamente os mesmos desafios. E uma coisa gira, eu na altura do programa fiz várias lives com especialistas na área de bem-estar e todos eles já tinham passado por burnout. Pois. Portanto, isto é a prova que isto acontece mais frequentemente do que se possa imaginar e acontece também às pessoas que têm ferramentas para se lidar. salvaguardarem. Sim. Portanto, isto Sim. é transversal, pode acontecer com qualquer Sim. pessoa e é importante. Mas eu nós acho que também só termos se essa noção. fala-se muito mais do burnout negativo, não é? Por razões Sim. negativas. Estamos muito focados no negativo sempre. Sim. Há outro episódio que ambas gostamos muito, que é o episódio 12, que é sobre o multipotencialismo. Vá-se lá saber porque é que nós gostamos. Tanta gente adorou este episódio, tanta gente. Porque, além de que somos as duas multipotencialistas, só para relembrar, multipotencialismo é uma pessoa que tem vários interesses em simultâneo, gosta de aprender e inovar e tem uma grande capacidade de adaptação. Mas eu sei que este episódio também representou para ti o fecho de ciclo e um reinício. Porquê? Porque muita gente reagiu a este episódio. E escreveram-me, mandaram mensagens nas redes e mandaram-me e-mails, que é a parte que eu adoro, que é quando as pessoas escrevem e partilham mensagens sobre o que determinado episódio fez pensar. E este foi um dos que mais reações colheu. Porque muita gente teve aquela noção, espera aí, afinal eu não tenho uma doença, afinal isto tem um nome e na verdade está tudo bem, não é o fim de nada, na verdade é o princípio de muita coisa. Pois. E é giro porque com pessoas que eu trabalho e que são multipotencialistas têm acontecido situações muito engraçadas. Por exemplo, uma situação que aconteceu com um dos clientes que eu acompanhei recentemente foi, ele foi mostrar o teste de multipotencialismo ao seu chefe. Ai, que engraçado. E disse, olha, eu sou multipotencialista. É por isso que acontece A, B e C. E o outro ficou, nunca tinha ouvido falar de tal coisa, nem fazia ideia que isso existia. Olha que engraçado. Que e bela o ideia. chefe, com um perfil muito do especialista, portanto, vai muito ao fundo dos temas, e esta pessoa, o meu cliente, muito all over the place, no sentido de a grande força é conseguir ter uma visão transversal. E ele disse, olha, eu acho que assim a gente vai conseguir trabalhar melhor com este conhecimento, porque tu assim percebes como é que eu funciono e eu consigo te dizer o que é que eu preciso.
Que giro. E Olha isto que, para que mim, belíssima ideia. isto para mim é É, uma é serviço viragem. público a funcionar, não É uma é? viragem. E, Exatamente. portanto, Olha que é fixe. entrar uma nova experiência profissional. Muito, muito fixe. Eu não sabia desta história, portanto. Falemos agora de outro episódio, que é o episódio 10, que eu sei que também foi aqui uma viragem para ti. Foi um episódio 10 sobre empreendedorismo, que tu gravaste ao vivo no É Impact verdade. Village, no primeiro aniversário da comunidade Prontos, não é? Sim. Que apoia empreendedores sociais. Isto foi uma inovação, porque tu nunca tinhas gravado um episódio ao Não, vivo. deu-me assim uma maluqueira e pensei, pá, e por que não? Porque uma das pessoas que está no episódio, a Cátia Dantas, e que faz parte da comunidade, convidou-me para fazer a talk para a comunidade. E eu disse-lhe assim: olha lá, então e se em vez de fazermos só a talk, a gravássemos em podcast? Porque já tinha pensado convidar para podcast. Ela adorou a ideia, não é? Portanto, juntou-se a fome com a vontade de comer e vai daí e fizemos. E ainda incluímos outra cliente, a Karina Pinto, que faz parte da comunidade do Prontos. E, portanto, foi uma talk dirigida a empreendedores e que envolveu o testemunho de duas mulheres incríveis que têm um percurso enquanto empreendedoras muito marcante. Decidiram ser empreendedoras depois de fecharem ciclos de vida. Okay? Portanto, a Cátia com uma carreira corporativa longa que decidiu, não é mais por aqui o meu caminho, eu quero ter mais impacto na comunidade e na vida das pessoas. E a Karina, que o nome do meio dela é Impacto Social. Portanto, e de facto, o que é muito engraçado, elas empreenderam por motivos diferentes. E ali estava um conjunto de pessoas que queria empreender ou que já estava a empreender, mas que estava a perceber que o empreendedorismo não é bem aquilo que a gente às vezes imagina. Não é? Porque muita gente empreende porque está a fugir de alguma coisa e depois fica no caminho quando decide evoluir para outra coisa que faz mais sentido e ter um significado, um propósito associado a esse movimento. E então foi muito... Eu estava uma pilha de nervos. Porque era a parte técnica, que aqui os estúdios da GEL foram incansáveis para assegurar, a parte técnica, depois era aqueles empreendedores todos, depois era as convidadas nervosíssimas, foi uma nervoseira. É sério? As mas convidadas depois estavam estavam mega nervosas. E depois, quando começámos a talk e começámos as entrevistas, aquilo fluiu de uma maneira e saímos de lá completamente inspiradas. E foi um episódio mega especial e está mesmo muito bonito. Acho que é mesmo a palavra certa. Olha que bom. E foi a primeira vez que tivemos um episódio dedicado ao empreendedorismo, Pois, propriamente dito. Exato. Até ali já tínhamos falado do caso da Ana Pedro no episódio 5, sobre o paralelismo entre o empreendedorismo e as expedições. E falámos da história dela, mas aqui foi totalmente assumido. Sim, e num lugar de empreendedores e de empreendedorismo. Sim, foi muito interessante este episódio. Sim. Outro dos episódios que nós gostávamos de referir também é o episódio 7, tem aqui um número mágico, sobre o poder das comunidades na carreira, em que tivemos connosco como convidadas a Sara Figueiredo e a Andreia Martins de Carvalho. Eu sou a menos expert aqui do podcast nestes temas de carreira, farto-me de aprender, tenho farto de aprender, mas precisamente por ser a menos expert posso-me dar aqui a uns devaneios. E achei muito interessante a conversa que nós tivemos sobre como o facto... Nós nunca vemos as empresas como comunidades, não é? Vemos empresas como produtoras de conteúdos, ou produtoras de produtos, ou produtoras de serviços, ou produtoras... E como foi tão interessante para mim falarmos, eu até referi um podcast do Chip Conley, esta ideia de a comunidade como forma de bem-estar social e profissional, e como isso acaba por nos levar, nos conduzir a um bem maior, que é no fundo é esta conexão de que também falámos tanto com a Carla Rocha no último episódio, esta conexão com o mundo, porque quando nós colaboramos uns com os outros, estamos a fazer parte de um todo. Completamente. E nós, mais do que nunca, precisamos de comunidades, não é? Temos uma epidemia de solidão. Exato, uma epidemia de solidão. E esta coisa das EBRGs, já nem me lembrava deste nome, mais ainda, esta EBRG ligada a mulheres, para mim ainda foi mais importante, porque tu sabes, e nós sabemos, que tradicionalmente as mulheres não são educadas a trabalhar bem umas com as outras. Sim, há muito aquela coisa da competição, não é? Exato. Este episódio foi super especial e esta sigla estrangeira que a Alexandra utilizou, que é uma sigla que representa
grupos de pessoas dentro de uma organização em torno de um tema que lhes é caro, que lhes é comum. E aqui, neste caso, estamos a falar da Women's Network da MSD. E, portanto, é uma comunidade que também representa fecho de ciclos e também representa reinícios. Porquê? Porque o que é trabalhado aqui é o cessar da vitimização, da reatividade, da passividade e o início do empoderamento, da afirmação pessoal e da responsabilidade. Muito interessante. E foi sobre isso que falámos e as nossas convidadas trouxeram os números a comprovar o que é que estava a acontecer com os membros desta comunidade em termos de progresso de carreira, em termos de posições mais estratégicas que essas pessoas estavam a conseguir assumir, em termos do maior impacto que estavam a conseguir provocar. E a verdade é esta, que quando a nossa atitude muda, a nossa carreira acompanha. Claro. E depois foi um episódio muito emotivo, não é? Porque a Andreia também tinha subido a montanhas. Exatamente. E trouxe fotografias, trouxe ali uma série de simbolismos. E a Sara, que é aquela força da natureza que nós conhecemos, portanto vão ouvir outra vez o episódio 7, é certamente dos episódios mais impactantes e que vão mais além neste podcast. Portanto, nós falámos de temas óbvios e não óbvios. Sim, e acho que há aí uma mensagem que era muito importante que os nossos líderes tomassem como lição, que é o dividir para reinar nunca funciona. É exatamente ao contrário. É unir para reinar. E estas EBRGs são a prova disso. E como tu dizes, elas trouxeram números e estatísticas e o trabalho que desenvolvem, que é extremamente interessante, para além do trabalho que fazem. Porque estas mulheres não estão em full dedicadas só à Women's Network. Tem a sua função normal. E a comunidade faz parte de um trabalho paralelo que elas fazem dentro da organização onde trabalham. Mas elas próprias trouxeram testemunho de como este trabalho paralelo funciona como oxigênio na motivação, no compromisso com a organização e no desenvolvimento delas próprias. E de facto é verdade, não é? A Sara já está noutros voos, a Andreia está agora mais à frente. E realmente estas pessoas crescem pelo facto de fazerem este trabalho. Portanto, isto não é só uma coisa tipo, vou fazer ali uma coisita. Exato. Quando me dá jeito, não, uma perninha. Vive de compromisso e só que depois traz ganhos que muitas vezes a pessoa, quando assume o compromisso, não imagina que vai ter. E isso é que é a beleza deste testemunho que nós trouxemos aqui e que foi um podcast, acho que foi o único em que tivemos o do empreendedorismo em que tivemos 2 convidados em simultâneo. É verdade, é verdade. Pois, mas esse foi o ano passado, não foi os dos... do Que Rico Casal. Do Que Rico Casal, foi a temporada anterior. Agora, o nosso tema hoje é fecho de ciclos e reinício. E não foi por acaso. É que nós também temos um fecho de ciclo deste podcast, Quero Próximo de Carreira. E agora aqui vou dar a palavra a ti, Alexandra, para tu comunicares aos nossos ouvintes do que é que eu estou a falar. É verdade. Então... suspiro, está aqui uma caixa de Kleenex. Também não é por acaso. Não é por acaso. É a minha última temporada. Eu fiz estas 3 temporadas com um prazer imenso, mas de facto este meu fecho de ciclo no Quero Posso e Mudo tem a ver com descobertas que eu fiz enquanto pessoa e enquanto profissional ao longo deste ano e que me levaram aos meus reinícios, não é? E a tomar decisões, ou seja, basicamente eu apercebi-me que estava a fazer muito bem ao longo da minha vida inteira, muito bem algumas coisas para as outras pessoas e precisava de as fazer comigo, que é uma coisa que a Lourdes ensina tão bem. Portanto, não estamos nada zangadas. Não, elas não se zangaram. Não, até porque nós somos amigas do peito. Exatamente. Portanto, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, acho que até vamos ficar mais próximas porque vamos comprometer-nos para estar juntas. Vamos continuar a ter estas conversas só que sem microfone. Essa é que é a verdade. Agora, isto tem a ver com decisões minhas de progresso que são muito importantes nesta fase da minha vida. E isso... E para mim é um exemplo muito forte, não é? Porque tu tens 60 anos, feitos este ano, não é? E continuas a ter uma perspectiva de horizonte de muita curiosidade, de muita vontade, de quereres ir mais além. E para quem nos ouve, eu acho isso muito inspirador, não é? Porque eu tenho pessoas que estão nos 30 anos e me dizem: é tarde,
Meu Deus, O que tema da tristeza. idade, ou dos Pois. 40, não é? Eu tenho 50, tu tens 60 e nós somos pessoas sedentas, temos objetivos, queremos ir mais além. Somos umas doidas varridas. Completamente, e graças a Deus, não é? E quero manter assim, não é? Completamente. Portanto, de repente, esse dia em que tu chegaste ao pé de mim, imagina, não tenha sido muito fácil, não é? Tens Não, que me dizer. não, Também não foi muito fácil para mim ouvir. Eu claro. sabia que este dia ia acontecer, não pensei que fosse este ano, confesso. Eu também não, hein? Eu também não. Mas é Eu quando também tem que não. ser, não É é? quando tem que Orgânico. ser. E a verdade é esta, é que tudo na vida, tudo começa, acaba. Mas há que Mas, dizer aqui uma coisa que sim, é o que eu aprendi aqui contigo, e foi um dia, lembram-se que eu contei que tinha feito o meu Career Sweet Spot antes do ano lindo, 2025 maravilhoso. entrar. Eu fiz questão de criar aqui um hábito que foi no princípio de cada mês eu olhava para o meu Career Sweet Spot e tirava notas de como é que está, como é que não está, o que é que me faz falta, o que é que... E foi numa dessas olhadelas profundas para o Career Sweet Spot que eu disse: então, mas Até eu. e eu? Uhum, Onde é que eu estou? Onde é uhum, que está o meu Ikigai? Eu chamo o uhum. Ikigai, para mim é a definição do Career Sweet Spot. Onde é que eu estou? Portanto, isto também é o culminar de uma aprendizagem. Culminar, não é o culminar, porque vamos aprender muito mais uma com a Claro. outra, mas é o culminar de um ciclo de aprendizagens contigo também, em que eu pus em prática coisas que eu via aqui. Sabes que eu sou copiona e curiosa. É E verdade. foi numa dessas análises do Ikigai, do Career Sweet Spot, que eu disse: espera aí, então e E eu isto? fico muito contente que tenha sido, não é? Porque tens sido uma aprendiz incrível de todas as coisas que eu tenho trazido e de ferramentas, e vamos falando em bastidores. E é incrível, não é? Porque isso mostra o que é que acontece com a nossa vida quando nós aplicamos essas É, ferramentas e é. essas aprendizagens a nós próprios. Portanto, isto não é ficção, isto é mesmo realidade. Não, 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 não. Agora, eu agora vou-te fazer uma entrevista. Ui! Pois, eu quero que tu penses assim nas 3 temporadas que nós Uhum. fizemos, não é? E gostava de te perguntar, assim, de todas elas, quais é que foram assim os momentos que mais te marcaram e que tu levas assim mais presente no coração? Olha, então, para já vamos desvendar aqui um segredo que é, eu não te consigo dizer momentos. Hum, Porquê? Porque isto é muito intenso, quem está do lado de lá nem não se imagina, suspeita o nem intenso imagina. que isto é. Muitas vezes nós gravamos e saímos daqui e não nos lembramos bem É tão intenso, não do que é? é que gravámos. Sim. Lembramos-nos de sensações, de emoções, é como na vida. Portanto, eu não te consigo dizer, foi o episódio 3 da temporada. Não. Eu posso te dizer que as 3 temporadas foram muito marcantes para mim, mas claramente para mim, a primeira e a segunda foram as mais marcantes. Hum, E por uma razão muito simples, porque eu vi-te crescer. tão querida. Sério? Bom, esta é aquela parte difícil de gerir. Olha o Ok. Kleenex! Olha o Kleenex. Olha o Kleenex! Mas é verdade, eu vi a Lourdes passar da timidez do... Lembro perfeitamente quando eu Quando nós trabalhava... começamos. Sim, eu trabalhava a reputação da Lourdes e disse-lhe, houve um dia que lhe disse, tu vais, eu acho que tu devias escrever um livro e devíamos gravar um podcast. E a Lourdes olhou para Estás mim maluca? Tu não e estás a olhou para pensar mim bem. e pensou, não Não está estás boa da boa da cabeça." cabeça, não está boa da cabeça. Mas a verdade é que esta mulher pensa e repensa e pensa e faz as suas notas, e chegámos aqui. E eu não me esqueço da primeira temporada em que desde odeio ouvir a minha voz, ai que horror usar os escutadores, até ganhar desenvoltura, ganhar. Portanto, para mim, a primeira temporada continua a ser a mais marcante porque é o sair do casulo. Completamente. Eu lembro-me perfeitamente disso, ao ponto, no início estava cheia de medo, não é? De nervos e caramba, nem sei fazer isto, nunca fiz, tinha feito rádio na faculdade, há Sim. 500 anos atrás. Ainda por cima contigo, profissional da comunicação, não é? Sentia-me assim, pequenina. Mas tu estavas lá para me apoiar e eu comecei a sentir, olha, eu consigo fazer isto. E de repente, quando chega ao fim da temporada, eu estou naquela coisa do, isto é muito giro. Isto é muito giro. E pensei, está feito, estou orgulhosa. Nunca mais olhei para o assunto, nem pensei que fôssemos recuperar o podcast sequer. É verdade, não Sequer. sabíamos se íamos ter uma segunda temporada, quanto mais uma terceira, não é? Exatamente, depois entrou a pandemia, a vida Uhum. mudou, muita coisa levou e depois eu comecei a sentir ali o chamamento. Epá, estou com vontade de recuperar o podcast. E com isso vem aquele prazer, não é? E muito associado ao facto de estarmos juntas a conversarmos destes temas, a levarmos as coisas mais longe, com a dinâmica de convidados cada vez mais diferenciados
E sim, eu passei de, meu Deus, tenho medo disto, para eu quero fazer isto cada vez Exatamente. mais. Não é? E das Exatamente. coisas que ainda há pouco eu dizia, é o meu momento alto do mês, não é? Uhum. Que eu estou aqui a gravar contigo. Pronto. Agora sais de cena, o que é que isto quer dizer? Já vou dizer, já vou. Do outro lado, os nossos Exato. ouvintes já estão. Pronto, acabou-se. Já não vai haver Não, mais acabou podcast. nada, acabou Vamos ver nada, o que é acabou que vai acontecer. nada. Já Nova vamos viagem, dizer. nova corrida, como nas feiras. Então, e diz-me lá uma coisa. E o que é que isto representou? Portanto, o que mais te marcou foi este meu crescimento. Uhum. E o que é que representou para ti fazeres parte deste podcast? Porque foram muitas horas aqui a trabalhar comigo e a entrevistar pessoas e a aprender. O que é que isto tudo representou para ti, para além dessa constatação que chegaste a um momento da tua vida que queres iniciar um novo ciclo? Sim. Se calhar vou-te surpreender e se calhar vais sentir que eu me estou a repetir, mas mais uma vez foi a possibilidade de ajudar alguém que ajuda tantas pessoas. Ok. Porque eu já tinha feito isto, não é? Para mim, microfones e estúdio é a minha vida inteira, não é? Há muitos anos que eu senti alguma nervoseira com o estúdio e com o microfone, mas foi sobretudo o poder ajudar alguém que ajuda tantas pessoas, que és tu. Sim. E obviamente não vou dizer que não, porque eu gosto muito de aprender tantas coisas que não que estavam fora da minha zona Estava no teu radar, não não é? estavam no meu radar, mas que de repente eu também descobri que faziam muitas pontes, porque, como tu sabes, eu acho que já comentei aqui neste espaço, eu sou formada em psicologia, não exerci, mas agora tenho um programa que junta psicologia com comunicação. E isto acaba, as coisas estão todas ligadas, estão sempre todas Ou ligadas. seja, de alguma maneira isto também te ajudou a pensar este projeto, não é? Como é que tu agora queres trabalhar daqui para a frente? Não tanto, mas ajudou-me a pensar. Para já, uma coisa que nós sempre falamos muito uma com a outra. A Lourdes é muito séria na sua abordagem aos clientes, e sempre que há alguém que tem uma questão psicológica, ela faz o favor de dizer: esta seara não é minha, não é? Uhum. E isso é uma coisa que eu respeito imenso, porque, como tu sabes, e vocês também, há muita gente que não faz isto, não é? Uhum. Tenta arrebanhar para si tudo o que venha à rede. E se quiseres, para o meu projeto, que nasceu já muito depois aliás, nasceu ano passado, como tu sabes, não é? O que foi muito importante para mim foi perceber o separar das águas. Ou seja, se eu um dia me deparar com uma situação ao contrário, eu sei para quem é que vou mandar. Ou seja, quando alguém me vier dizer: tenho aqui um problema de carreira, oh meu amigo, isto não é comigo. Isso não é comigo. Sim. Portanto, mais do que definir, foi definir as águas, dizer: olha que giro, porque eu sei que posso ter aqui uma rede confiável, Os limites, não é? ter os limites e dizer: se alguém me abordar com esta questão, eu sei para onde é que posso enviar essa pessoa. Então, e o que é que mais te deixou orgulhosa na tua participação? Porque isto agora não tem nada, não podes repetir a resposta. Agora aqui vais ter que pensar sobre ti. O que é que, em tantas temporadas, não é? E tendo feito tu já tanto trabalho desta natureza, o que é que aqui te deixa mais orgulhosa? Olha, pois eu vou-me repetir outra vez. Estás a fazer batota, Não Alexandra estou, Quadros, não estás estou, a não estou, fugir. não estou a fugir, não estou a fugir. É que repara uma coisa, o que é giro é que aquilo que eu sempre fiz quando me pediam este tipo de colaborações era fazer alguém brilhar. E eu gosto de fazer isso. Uhum. Eu gosto muito de ver uma pessoa crescer, e tu sabes isso. E isso deixa-me muito orgulhosa. Ok. E também me deixa orgulhosa em relação a mim, porque eu percebi, esse é o meu reinício, que eu não o estava a fazer comigo. E que eu estou numa fase da minha vida, e não é por ter 60 anos, no sentido negativo, mas estou numa fase da minha vida em que acho que preciso de me fazer brilhar a mim. Isso, e assumir o teu brilho, E não é? assumir o meu brilho. Isso. Que é uma Isso coisa muito que nós já falámos importante. muitas vezes, não é? Sim, exato. Que é, de facto, tu brilhas naturalmente, mas não assumes esse brilho naturalmente. Sim, Então é preciso fazê-lo. Sim, eu não tenho essa consciência, mas não o faço propositadamente. Claro.
e tenho que o fazer. Seres mais intencional. Exato, Não é? exatamente. Que é o que nós temos falado Exato, aqui muito. falámos tanto disso. Então, e aqui neste fecho, qual é a mensagem que tu gostavas de deixar aos nossos ouvintes que vão ter imensas saudades tuas Oh, querida. e vão ter imensas saudades das nossas maluquices, não é? Porque nós brincamos. Mas eu venho cá. Pois vens, só que vais vir como convidada. Vais. Agora, porque as pessoas muitas vezes comentam, não é? Que adoram a nossa dinâmica e a maneira como nós brincamos e tornamos os temas leves. O que é que tu gostavas de deixar para as pessoas que nos estão a escutar e agora a ver e que vão ter mesmo saudades disto? E eu incluída, claro. Olha, eu vou pegar no conceito do multipotencialismo, Uhum. porque nós somos multipotencialistas, mas há pessoas que não são. Mas a vida é multipotencial, é pluripotencial. Uhum. E sejamos nós o que formos, quando nós estamos abertos para a vida, vemos essa multiplicidade de opções, de As possibilidades. oportunidades, de tudo. Agora, quando nós entramos na passividade, no medo, a vida torna-se um dead end, Fecha-se. ficamos com a visão túnel. É o fight or flight. Yeah. E a mensagem que eu gostava de deixar era, por favor, aproveitem-me esta mulher. Porque nem que seja ouvir os podcasts, melhor se a puderem aproveitar one-to-one ou numa mentoria. Porque a Lourdes é a lente, tu és a lente que faz com que as pessoas vejam a vida pluripotencial, que faz com que as pessoas deixem de estar com óculos míopes e passem a ver com a graduação correta. Uhum. Não é os óculos cor-de-rosa, porque os processos com a Lourdes, já falámos disso, inúmeras vezes. Às vezes doem. Tem o poder, também tem as fases da dor. Mas abrem esta perspectiva que é tão bonita e é verdade. Isto não é romancear, porque Não. tanto a Lourdes como eu já passamos por fases muito complicadas da nossa vida e continuamos a passar. E continuamos a passar, Exato. não é? Agora, a vida é pluripotencial e a vida oferece-nos tudo isso desde que nós tenhamos a lente certa. E muitas vezes, Sim. quando não temos que a procurar. É isso. É curioso dizeres isso porque no final dos processos eu peço testemunho à pessoa, não é? O que é que foi, o que é que representou para ela fazer este processo, o que é que leva, a aprendizagem que leva. E há muita gente que fala disto, que é o que eu levo é saber ler a vida como possibilidades e não como becos sem saída, como estavas a dizer muito bem, não é? Porque o mindset das pessoas à chegada é tudo o que as bloqueia, tudo o que não têm, tudo o que lhes falta. Não há solução, Não há solução. E quando saem, elas estão transformadas no sentido de ok, não é para a direita, é para a esquerda. Não é para a esquerda, é para o meio. Claro, Não é? claro. E isso é o que as pessoas mais ganham e a transformação só é possível porque a pessoa se transforma e a Exato. leitura que ela faz da vida muda. Sim. Se não for isso, não vai haver mudança. Não, Pronto, não, então não. a carreira é só um espelho do que é que está a acontecer connosco. Portanto, se eu mudo a minha forma de olhar para a vida, a carreira acompanha. Sem dúvida. Não é? E, portanto, a mudança vai acontecer. Não acontece no ritmo que as pessoas querem. Acontece no ritmo certo quando elas estiverem preparadas para lidar com os frutos. E isto é uma coisa que também é muito importante dizer, que as pessoas querem as coisas muito depressa e não estão preparadas. Então às vezes têm que fazer ali processos e saber esperar é muitas vezes a aprendizagem necessária para poderem depois receber os frutos e estarem preparadas para os segurar. E isso é tão bonito tu dizeres, porque diante de vocês estão duas pessoas profundamente impacientes. Completamente. Profundamente impacientes, cheias de pressa de que a coisa aconteça. Mas, de facto, é como tu dizes. E nós, quando passamos por estes processos, sejam eles quais forem, mas depois quando olhamos para trás e se pusermos a mão na consciência, percebemos que, de facto, as coisas aconteceram quando tinham que acontecer. No momento certo. No momento certo. Tem sido, e não é por magia. Não é por magia. E vou-te dizer, nos últimos 2 anos tem sido, sobretudo, essa aprendizagem que eu tenho feito. A minha impaciência está em níveis nunca antes vistos. Mas, ao mesmo tempo, saber esperar e saber reconhecer quando é que é o momento certo também tem sido a grande aprendizagem destes últimos 2 anos. Bom, mas a verdade é esta. Nesta temporada trouxemos antes disso, só dizer uma coisa aqui aos ouvintes para ficarem sossegados. O podcast vai continuar. Claro que vai continuar. Já não consigo viver sem isto. A verdade é esta.
Lamentamos, Temos mas pena, vão ter que levar temos comigo. pena, exato. Claro que vai ser um reinício, não é? E, portanto, ainda não sei muito bem como é que vai ser. Agora, com a saída da Alexandra, vou repensar. E o que vai acontecer é, eu vou-vos pedir ajuda. Portanto, vou lançar nas redes perguntas para vocês me dizerem o que é que querem que seja diferente na próxima temporada. Uhum. Que temas, que formato, o que é que gostavam que fosse Olha que giro. Eu não sabia o nada novo disto. podcast. E a ideia é sempre continuar a inovar, ou não fosse ser multipotencialista, não é? Continuar a inovar e fazer com que as pessoas queiram continuar a ouvir e eventualmente a ver este podcast, porque ele chega ao sítio certo, chega ao coração das pessoas. E isso é o mais importante para mim, não é? Mais do que fundamentar por A mais B porque é que é assim, eu acho que este podcast ajuda as pessoas a lembrarem-se do que é ser pessoa, não é? Sim. E ter o coração no sítio. Sim, aliás, este podcast, pelo menos nestas 3 temporadas, e acredito que será igual daqui para a frente, vive disso, ou seja, da emoção que sempre esteve aqui presente. Vocês não nos viam, agora estão a ver, mas não nos viam a gargalhar, a dizer disparates em off, mas vivia muito dessa Das emoção. emoções. Dessa emoção. Nesta temporada, o desafio foi tu fazeres os wrap-ups dos episódios, não é? Queres ver? E agora vais ter que fazer um wrap-up. E eu fico para o fim, que eu também tenho um Não, wrap-up é para fazer. espetacular, porque ela, todos os episódios, convidava-me a fazer um convite envenenado. Exatamente, não é convite, é toma lá, tens que Agora, fazer. faz lá o wrap-up da temporada inteira. Bom, Exato, então vamos ou lá. deste episódio, se quiseres. Não, Pronto. não, porque eu acho que há aqui coisas importantes que para já, o wrap-up para quem nos ouve. Nós falamos, assim, se vocês não ouvirem esta temporada, é burrice. Desculpa lá. Excuse my Só para English. saberem. Porque tivemos convidados extraordinários, mas, que me desculpem os convidados, mas não tivemos só convidados extraordinários. É que falámos de tanta coisa. Falámos de sucesso, de insucesso, da importância de uma boa liderança nas empresas, de como liderar a carreira, de talento, de medos, do valor próprio, um episódio dos meus favoritos, de inteligência artificial, de direitos e deveres, da geração Z. O melhor wrap-up que eu posso fazer é, meus caríssimos ex-ouvintes, pelo amor de Deus, antes de que o ano acabe, estamos agora no finalzinho de dezembro, antes de se sentarem a escrever os objetivos para o início do ano, peguem na temporada 3. Já sou, de uma ponta à outra. Porque a temporada, eu não digo isso, mas a temporada 3 vai-vos dar tantas pistas É verdade. para os vossos objetivos de 2026. Portanto, caderninho de notas ali ao Caderninho pé, de notas. ou telemóvel ou o que for, e toca a tomar E notas. ouçam. Mas também tenho aqui um wrap-up para a sua Dona Lourdes. Ai, meu Deus, então venha de lá, venha de lá. Então, sabes qual é o teu wrap-up? Ai, medo. O teu wrap-up é que eu tenho a certeza que a tua próxima viagem ainda vai ser melhor. Portanto, enjoy the ride. Obrigada, minha querida. Nada. Nem de propósito, porque tenho 2 coisas a fazer antes do fecho deste episódio. Que é fazer-te uma dedicatória que, by the way, foi escrita por uma grande amiga minha e que está no nosso livro, que era o Próximo de Carreira, e depois uma ação que já te vou dizer qual é. E dedico-te esta frase lindíssima, que foi assim um rasgo de inspiração que ela teve numa conversa profunda que nós estávamos a ter. E diz assim: existem lugares por onde temos de ir, outros onde não podemos atracar e pessoas que temos de deixar no cais da vida. Não é a viagem que nos torna felizes, é a coragem de içar as âncoras, que nunca nos falta. E, portanto, eu vou ficar neste cais, mas vou ficar aqui na poltrona da frente a assistir à tua viagem que vais fazer, que vais para outros cais e para outras bandas, mas vais fazer coisas maravilhosas também, vais ajudar a crescer pessoas, mas vais assumir o teu brilho, que é o desafio que tu tens. E então, para terminar, trouxe-te um presente. Ai, meu Deus, isto não estava programado. Não estava, não querias saber tudo, não é? Isto não estava pois. programado. Podes abrir meu e ver o que é, Deus. para eu te explicar porque é que este presente. Oh, minha mãe.
Este presente é muito especial. Nós gostamos, para quem não sabe, nós adoramos livros. Nós adoramos livros. Somos Devoramos. umas leitoras inveterradas. Geralmente a Alexandra Olha, posso gosta ser de livros em consultora- inglês, mas eu trouxe-te um em português, só para chatear. Posso ser consultora de livros do Quero Podes, Possimudo. exato. Quais recomendações da Alexandra para este mês ou para este tema Acabámos são? de definir aqui mais um papel. Ora bem, então, mostra lá para os nossos ouvintes. O ano da mudança. Este livro eu tive para comprar, Lourdes, no outro dia. Estás a gozar? Não, Pronto. Então, olha, és maravilhosa. porquê é que eu trouxe este livro? Este livro tem um texto por cada dia do ano, 365 Que dias. bonito. E foi o livro que me acompanhou este ano. Este ano tem sido muito desafiante a nível pessoal e profissional. Profissionalmente estou a crescer, a nível pessoal estou a passar por uma fase de vida em que os meus pais estão a ficar velhinhos, estão aqui com processos de doença. Isto não é fácil navegar. Não. E todos os dias de manhã eu fui abrir esse livro e ler o texto que eu precisava de ler naquele dia para ter forças para lidar com tudo. Então foi algo que me deu muita força e que me ajudou a criar esperança. Então nesta nova jornada que tu vais começar, tu também vais precisar disso. És uma querida. Então eu achei que era o presente perfeito para fecharmos em beleza este episódio e esta temporada. Obrigada. Muito obrigada. Foi um enorme, enorme, enorme prazer. Foi super bonita esta jornada, que é aquela palavra que se usa muito. Mas como tu dizes, mais virão, mais cais e mais viagens. É isso mesmo. E nós acreditamos nisso. Seguimos portanto, viagens. Seguimos viagens. Um abraço, um ti bom também. ano. Bom ano a todos os nossos ouvintes e Exatamente. que nos estão a ouvir e a ver. E cá estaremos para o ano para ver o que é que acontece. Ai, vai acontecer tudo. Coisas que boas. ótimo. Tenham um bom ano e não se esqueçam do wrap-up. É muito importante, esta temporada tem muitas dicas para 2026. Isso, e Bom fica a ano a recomendação todos. do livro. Exato. Bom ano a todos. Quero Possimudo é um podcast quinzenal gravado nos estúdios da GEL. Gostou deste episódio? Então guarde-o para ouvir mais tarde e partilhe-o com quem precisa. Siga-nos nas redes sociais e participe da escolha de temas que abordaremos.